doutora Mayra Pinheiro, seja bem-vinda a essa comissão. Doutor Djalma Pinto, seu advogado, dos maiores juristas desse país também. A senhora foi destratada, sim. A senhora foi destratada. Pergunta que o nosso colega fez agora, que a senhora disse que não foi destratada aqui. Mas a senhora passou a semana passada sendo destratada por colegas dessa comissão, chamando a senhora de uma alcunha, de algo pejorativo, extremamente jocoso, para uma mãe, para uma mulher, para uma médica, que foi presidente do Sindicato dos Médicos, o seu trabalho é reconhecido no Ceará. E a senhora foi destratada. Eu queria colocar que a senhora respondeu todas as perguntas aqui nesse momento. Foi de uma extrema sinceridade com as colocações. E eu acho que hoje caiu aqui a narrativa. Caiu completamente a narrativa. Eu quero ver se essa CPI ainda vai, a partir de agora, ser a CPI da cloroquina. Porque é assim que essa CPI é conhecida, senador Marcos Rogério. Eu estive no Ceará agora esse final de semana e visitei o mercado São Sebastião. Passei 3 horas lá, indo de banca em banca, conversando com as pessoas, com os feirantes, com a população que estava ali. E é isso que eles estão vendo, essa guerra política. Eu discordo do presidente da República quando ele vai e mostra um remédio, por melhor que seja a intenção dele. Eu discordo, isso não é papel de líder. Discordo quando causa aglomeração, quando não usa máscara, é um exemplo ruim. Mas foi porque ele fez esse gesto equivocado que certos medicamentos, senador Eduardo Braga, que existem há décadas, foram completamente demonizados. E a senhora deu um show aqui hoje. Explicou tecnicamente, quando quiseram deixar, porque a verdade incomoda. Quando a senhora começava a falar, era interrompida. Quando ia trazer os dados, não, essa comissão não, só se ela pedir. Mas a senhora está com os dados aí. E esses dados, eu tenho acesso a esses dados, porque eu fiz um debate nessa casa, aprovado pelos colegas senadores, de 4 horas e 10 minutos, ouvindo o contraditório. Médicos renomados e cientistas renomados contra o tratamento precoce e médicos renomados, cientistas renomados a favor do tratamento precoce. E foi espetacular. Está nas redes do Senado Federal, quem quiser pesquisar, vai no YouTube e vê, e ouve, e tire as suas próprias conclusões. Agora a história vai mostrar. A história vai mostrar quantas vidas nós perdemos por causa dessa politização feita. Não me importa se é presidente da República, se é o maior opositor dele, que defende tratamento, que defende remédio. O que me importa é ouvir médicos que estudaram a vida inteira, que fizeram o juramento de Hipócrates para salvar vidas. A autonomia deles tem que ser preservada. E existe uma perseguição implacável nesse país por causa desse tratamento. E eu vou dar meu testemunho, senador Omar Aziz. Eu vou dar o meu testemunho. Fiz mais de 10 lives, também pessoais, com médicos do Brasil e de fora. Meu pai, que mora em São Paulo, tem 77 anos, ele nem gosta que eu fale que ele tem muitas comorbidades, mas ele, asma, bronquite, sobrepeso, e uma das grandes médicas, que a senhora falou o nome dela há pouco aí, eu não posso deixar de dar esse testemunho, senão não coloca a minha cabeça no travesseiro. Médica renomada de São Paulo, está sendo perseguida hoje, doutora Luciquer, ela disse para ele, assim que ele foi infectado, senador Eduardo Braga, pai, o senhor tem um pai que ama muito. Triplique a dose de ivermectina. Médico falando. Médica. Meu pai
praticamente assintomático. Como é que eu não vou ter gratidão por esse tipo? Porque como é que a gente não vai ouvir essas pessoas? Eu estou aqui nessa comissão, graças a Deus, não fui infectado ainda, sei que pode chegar a minha vez, que vai chegar, mas eu estou fazendo com recomendação médica, tratamento preventivo ou profilático, e se tiver que fazer o tratamento precoce, eu vou fazer, porque eu acredito nos médicos. E eu vejo boa vontade dos médicos que têm feito um trabalho heróico contra narrativas que, pela política, tem tomado realmente o Estado aqui, tem tomado o nosso país de forma injusta. Eu queria dizer para a senhora, fazer o quê? Poucas perguntas, que não vai dar, o tempo já foi para o espaço, que a saúde do Brasil é tripartite. Portanto, a gente não pode querer responsabilizar temos que ver todos os entes. O presidente está aqui se comprometendo para amanhã a gente tentar, pela primeira vez nessa CPI, depois de um mês de trabalho, que a gente está completando essa semana, ver os bilhões de reais que foram destinados para estados e municípios de verbas federais, e a gente vai ter a oportunidade de ver isso. Espero que sim, porque foi o que eu mais ouvi no mercado. E a gente precisa buscar todos os responsáveis pelo que nós estamos passando. Cada vida é importante. Cada vida é importante. Doutora Mayra, é verdade que o FDA americano e ministérios da saúde de vários países somente podem autorizar o uso emergencial de uma vacina ou medicamento enquanto não existir tratamento aprovado para aquela doença, e que isto certamente contribui para uma grande resistência a medicamentos baratos. E aí tem um lobby da indústria farmacêutica, que não é brincadeira, que atua no mundo todo em grandes corporações, e que já perderam suas patentes, esses medicamentos baratos, que constituem-se fortes concorrentes pelo seu excelente custo, efetividade e segurança comprovada há décadas. Queria lhe fazer essa pergunta, de forma bem objetiva, por favor. Senador, a gente já deu uma explicação anterior sobre a questão desses medicamentos sem bula. Para que a gente possa obter bula dos medicamentos que nós estamos usando de forma reposicionada, ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina e muitos outros, colchicina, nós precisamos que a indústria farmacêutica demande estudos. Esses estudos são muito caros. Cada um deles, que a gente chama de estudo pivotal, está na ordem de 19 milhões de dólares. Precisa que sejam feitos 2 estudos. Então, o senhor imagina que medicamentos sem patente, que custam muito barato, 10 centavos um comprimido, dificilmente a gente vai ter uma indústria farmacêutica que queira submeter esses medicamentos a estudos que levam até 4 anos para a gente conseguir dar entrada num pedido de bula. É muito mais interessante para a indústria farmacêutica ela utilizar medicamentos que um frasco ampola custa R$17 mil. Perfeito. Um imunobiológico que o frasco ampola custa R$24 mil. Então, essa disparidade, ela existe e é muito franca e clara em todos os países do mundo. Doutora Mayra, é verdade que há centenas de estudos, incluindo vários ensaios clínicos randomizados, duplo cego, prospectivo e até várias meta-análises em pré-prints e publicados, demonstrando que medicamentos como a ivermectina, hidroxicloroquina, dentre outros, diminuem os índices de agravamento e de letalidade da Covid, que recentíssimo estudo com 220 mil pessoas na cidade do México demonstrou grande eficácia da ivermectina na prevenção da Covid? Sim, isso é público. O próprio México fez uma declaração nos últimos dias em cadeia nacional. O Ministério da Saúde, o equivalente ao Ministério da Saúde do México, fez essa explanação social. Qual a sua opinião, doutora Mayra, sobre estes cerca de 14 mil médicos no Brasil e outros tantos no exterior, que afirmam que têm obtido milhares de excelentes resultados, muito acima
do prognóstico normal da doença, ou seja, que não se deve ao fato de somente 15% dos infectados terem casos graves, até porque os pacientes que os procuram costumam ser do grupo de risco. Creio que esses médicos estão cumprindo o que foi descrito na declaração de Helsinki, diante de um cenário de guerra, e é o que nós estamos vivendo na Covid. Nós temos que nos utilizar de todos os meios para que a gente possa evitar a morte e a complicação dos nossos pacientes. Nesse cenário, nós temos que lançar a mão de todas as terapias que garantam os princípios bioéticos da beneficência, da não maleficência, da justiça. E é isso que esses profissionais vêm fazendo de forma aguerrida e merecem o nosso respeito. Perfeito. Vamos falar agora do Amazonas, terra do senador Omar Aziz, senador Eduardo Braga. Essa nebulização de hidroxicloroquina em Manaus, que foi colocada aqui, que matou um paciente, inclusive falando que era grávida, essa paciente. Recebi a informação que não. Qual é a verdade sobre esse assunto, doutora? Senador, eu tenho pouco conhecimento porque nós temos raríssimos estudos falando sobre hidroxicloroquina nebulizada. No Ministério ainda não temos no nosso radar referências que possam ser utilizadas e a nossa responsabilidade de só trazer aqui, de fato, aquilo que a gente tem algum grau de evidência é nosso objetivo. Mas o caso que aconteceu em Manaus das mortes com a alta dose de cloroquina, a senhora conhece bem? Sim, isso é do conhecimento da Pronto, eu quero fazer uma pergunta ainda em Manaus, porque esse caso abalou. A partir daí a coisa começou a virar realmente algo demonizado ainda, mais ainda esse medicamento. Especialistas defendem que a meta-análise publicada na revista Nature, utilizada pela OMS, tem graves falhas, em virtude dos pesos ponderados diferentes atribuídos, o que pode mudar radicalmente o resultado, o que fez que um único estudo representasse 74% do resultado total, que incluiu o lamentável estudo de Manaus, e que este, bem como vários dos demais estudos, utilizaram cloroquina, muito mais tóxica, doses muito mais elevadas e em pacientes hospitalizados, fase em que os medicamentos têm baixíssima eficácia ou quase nenhuma eficácia. Que o próprio estudo declara que o medicamento foi utilizado em pacientes com maior risco cardíaco e que o próprio estudo reconhece não ser possível afirmar que faleceram por conta da droga. Essas informações são procedentes, doutora Maia? Sim, sim. Inclusive, uma delas o senhor não mencionou aí. A despeito da excelência da revista, quando nós olhamos lá atrás a declaração de conflito de interesse, senador, nós encontramos os autores dessa publicação declarando que são bolsistas de duas empresas farmacêuticas que produzem vacinas, a Pfizer e a AstraZeneca. Então, temos todos os vieses metodológicos que o senhor já citou, a colocação na meta-análise desse trabalho de um artigo que já foi refutado pelas mortes que provocou. Então, existe uma série de detalhes metodológicos que fazem com que esse artigo, a despeito da gente ter uma revista de excelência, ele não possa ser utilizado como um artigo criterioso para as nossas citações e para a nossa referência. Perfeito. Última pergunta, senador. Por gentileza, pode ser? Pode. O senhor me permite? Pode. Eu lhe agradeço. O senhor não foi interrompido em momento algum. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque eu estou contando aqui que eu vou ter os 27 minutos que a minha querida irmã do Maranhão, Elisiane Gama, teve. Pois aqui no cadastro aqui está dizendo que você teve 27. Mas vamos lá. Informações oficiais. Por que, doutora Mayra, a OMS... na meta-análise de abril de 2021, concluiu que não há evidências científicas da eficácia da ivermectina contra a Covid, apesar de, nesse mesmo estudo, indicar que a droga reduziu a mortalidade em 82%. Eu repito, senador Reins, em 82%. Por que excluiu? 4 estudos favoráveis importantes, caso típico de cherry picking,
que pelo grande número de pacientes, cerca de 800, iriam pesar muito na conclusão? Por que a sua conclusão absolutamente divergente das demais meta-análises, todas favoráveis, como a da doutora Tess Lawrie, uma das maiores especialistas em medicina baseada em evidências do mundo, consultora da OMS e do NIH dos Estados Unidos e do NHS do Reino Unido, a meta-análise do Dr. Andrew Hill, consultor também da OMS e NIH, e a meta-análise do Dr. Pierre Corey, esta já publicada, que fez o NIH dos Estados Unidos passar a permitir o seu uso off-label. E ainda a recente meta-análise do Dr. Carroll, da renomada Clínica Mayo dos Estados Unidos. Por quê, doutor? Senador, duas posturas da OMS chamam nossa atenção, tanto em relação à hidroxicloroquina quanto à ivermectina. Quando ela conduziu estudos e os estudos apontaram para um desfecho não desfavorável, foi o caso da hidroxicloroquina com os eventos cardíacos e com uso com pacientes graves, ao invés de orientar que fossem feitos novos estudos, ela orientou sempre a interrupção dos estudos. Isso foi um desserviço à ciência, porque a ciência é feita de você obter melhores ou piores evidências, mais ou menos evidências. Quando você proíbe, recomenda que não sejam mais feitos estudos, ou que você orienta a interrupção de uma medicação que pode trazer benefícios, você presta um desserviço, porque a ciência ela não tem um ponto definitivo. Só para encerrar, presidente, por favor, só para encerrar, fazer um comentário final aqui. Doutora Mayra, eu agradeço demais sua participação, muito esclarecedora, corajosa, ousada no bem, e eu espero que finalmente esse dia marque um divisor de águas daqui para frente, para que essa CPI possa se aprofundar em outros temas que a sociedade quer. Porque vários senadores que foram infectados aqui usaram esses medicamentos com recomendação médica, inclusive senador indicando para senador, senador médico indicando para senador médico. Então, os secretários de saúde de vários estados tomaram. Teve um que escondeu e que depois vazou a receita dele, e aí ele teve que admitir. Essa verdade a gente precisa buscar. Por que negaram para a população? Por que negaram para a população enquanto eles tomaram? A história vai mostrar quem é criminoso. Muito obrigado.